Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Se você perder seu emprego e sua fonte de renda amanhã, em quanto tempo sua vida desmorona? Em um mês? Em dois? Em três? Porque, segundo dados do IBGE, mais de 60% dos brasileiros não têm reserva para 3 meses sem renda. E sabe o que é mais assustador? É que o sistema em que a gente vive hoje, ele vem empurrando milhões de pessoas para essa quebra, de forma devagar e silenciosa. E a questão é, quase ninguém está notando isso. Hoje eu vou te mostrar por que a maioria vai quebrar nos próximos 5 anos e como você pode sair dessa estatística. A questão aqui é a seguinte, a maioria das pessoas elas vivem uma ilusão da normalidade. Todo mundo está trabalhando, pagando as contas e sobrevivendo como pode. E sabe o que é viver de verdade? Viver de verdade é bem diferente de sobreviver. E tudo isso que parece bem normal, comece a prestar atenção ao seu redor. O preço do mercado está subindo, o aluguel está subindo, a energia e a água está subindo, e muitos pagam até para o saneamento básico. Mas, na maioria das vezes, eles não têm o saneamento básico ou ele não está funcionando direito. Quando a gente fala em plano de saúde, muita gente não sabe nem o que é isso. Só é vivendo e pedindo a Deus para não adoecer. E se ficar doente de algo sério ou crônico, é ir para o SUS e orar para a fila andar e para o pior não acontecer. Falando de salário, o salário é quase parado e ele não chega nem perto de acompanhar a inflação. Segundo o IBGE, a renda média do brasileiro mal acompanha a inflação há muitos anos. Agora, na prática é o seguinte, as pessoas trabalham mais e compram menos. E se antes você enchia seu carrinho de compra com R$300, hoje não dá nem para começar. Agora veja bem, existe um tripé que indica uma quebra. Primeiro, é um salário só. Se você depende de uma única renda e você vive no limite, por exemplo, se a empresa decidir cortar gastos, você corre risco de ser cortado junto. É triste, mas mais de 40% dos brasileiros, eles vivem exclusivamente do salário mensal. Segundo, uma estrutura cara. Se você vive de financiamentos longos, que comprometem boa parte da sua renda, se você está sempre no limite do cartão, se você mora de aluguel, e tudo que você compra é parcelado a perder de vista, infelizmente você não está vivendo. Você está apenas sustentando o sistema. Pense nisso. Você está funcionando como uma pilha descartável. O problema é o seguinte, é que a sua energia, essa energia que é consumida pelo sistema, é a sua vida, é o seu tempo e o seu valor. E sabe o que o sistema está fazendo? Ele ainda está dando um jeito de precisar cada vez menos de você. E quase tudo, é só você parar para pensar, quase tudo está sendo automatizado. E a inteligência artificial, ela está tornando-se quase que onipresente. Né? Para tudo que você olha, é IA. As empresas, elas estão terceirizando tudo que pode. O que as empresas querem é simples, é menos gente, mais máquina, menos custo. Segundo o Fórum Econômico Mundial, milhões de empregos serão substituídos até 2030. E sabe o que é mais triste? É que você não é prioridade, você é só mais um custo operacional. E ainda, existem algumas armadilhas que são invisíveis. Vejam só, armadilha 1 é o depois eu vejo isso. E esse depois acaba nunca chegando. Armadilha 2 é o crédito fácil. Aqui no Brasil, os juros passam fácil, de 400% ao ano, nos juros rotativos do cartão. Essa é uma prisão financeira que o sistema vai te empurrando e quando você se dá conta, você já está vivendo encarcerado. Armadilha 3 é o consumo anestésico. É que o que a gente faz diante desse cenário? Muita gente começa a comprar para esquecer essa triste realidade. O que faz com que aumente mais ainda a dependência e aí vai aprisionando nesse regime que beira a escravidão. Muita gente chama até de escravidão moderna. Mas, assim como existem 3 armadilhas, também existem 3 caminhos para a liberdade e para a sobrevivência e resistência ao sistema. O primeiro é a blindagem financeira. Procure ter uma reserva. Por menor que seja o valor, todos os meses você deve guardar algo. Você também deve pensar em cortar desperdício e evitar compras supérfluas. Olha, não caia na armadilha de comprar o que você não precisa só para se anestesiar ou para provar algo para alguém. Evite se comparar, querer igualar o seu padrão de vida
ao padrão de vida de outras pessoas, primeiro, você não sabe como é que elas mantêm esse padrão. Segundo, você não conhece o saldo bancário de ninguém. Então, você deve focar na sua vida. Mantenha um estilo de vida simples, de preferência abaixo do que você pode bancar. Assim, todos os meses vai sobrar alguma coisa para sua reserva. Segundo, você precisa de ter múltiplas habilidades. É necessário que você aprenda algo, algum trabalho manual, seja na construção civil, marcenaria, serralheria, pintura, mecânica. Isso vai ser tanto útil para você, como vai fazer também você economizar muito, sem ter que pagar por pequenos reparos na sua casa, no seu carro. E ainda, quando você se aperfeiçoar, isso pode lhe gerar uma renda extra. Agora você está se perguntando assim, onde eu vou aprender isso? Você pode se tornar voluntário, ou quando contratar alguém que você pague pelo serviço para resolver o problema na sua casa, você pede o profissional para lhe ensinar o que ele está fazendo. E aí logo você vai poder estar prestando algum tipo de serviço na sua região. É importante também você aprender a produzir algo que você consome. Vê só, quando a gente passa na cozinha a produzir um iogurte natural, um queijo que você faz na sua casa, um sabão que você utiliza, qualquer coisa que você aprender a produzir para você vai te gerar uma economia e quem sabe no futuro você pode até vender esse produto e vai lhe gerar uma renda extra. Terceiro, autonomia real. Essa autonomia real e independência, ela vai vir da seguinte maneira, ela é a soma das suas habilidades que você aprendeu e da sua reserva financeira. Então isso vai te garantir mais controle e mais poder de decisão. Mas você também precisa pensar em como armazenar mais água, seja em pequenos recipientes ou até mesmo garrafa PET, se você morar em apartamento. Se você mora em casa ou em um sítio ou um terreno maior, você deve pensar em aumentar o tamanho dos recipientes e dos reservatórios. Quando você for às compras também, você deve ser o mais intencional possível. Você deve comprar somente o que você consome. Bom, você também deve pensar nas compras relacionadas à sua saúde. Comprar coisas saudáveis e que você possa armazenar. Porque ter um estoque de comida para 30 dias não é exagero. E quando o assunto for energia, você precisa pensar em fontes alternativas. Apesar de hoje ter muita taxação e imposto em cima de placa solar, ainda assim ela continua sendo uma boa opção. Você também pode pensar em comprar pequenos geradores que possam manter sua casa, ou pelo menos os principais eletrodomésticos, por no mínimo umas 48 horas. Existem vários no mercado aí que são bem acessíveis. Tem outra coisa que não pode parar nunca, é o investimento em você. Sempre procure ampliar seus conhecimentos, seja habilidades manuais, seja defesa pessoal, seja curso de primeiros socorros e aperfeiçoamento na área em que você já atua. Isso também é cuidar da sua saúde. Então, priorize fortalecer seu corpo e sua mente. Se cuide e não esqueça, você é o seu principal ativo. E diante de tudo isso, e analisando esse cenário global, quando eu saí da Legião Estrangeira, eu deixei de ser soldado, eu comecei a estudar sobre algumas comunidades autossuficientes espalhadas pelo mundo. Entrei em contato com algumas dessas comunidades, recebi até convites para morar junto, mas para mim não bastava ir morar nessas comunidades e levar minha família. Então eu resolvi o seguinte, estudar e entender o que é que funciona de melhor em cada uma dessas comunidades e fundar uma na região em que eu moro. É por isso que eu estou construindo essa comunidade. A ideia é testar o que funciona e replicar com os membros aqui do canal. A comunidade, ela não necessariamente tem que estar todo mundo morando no mesmo lugar. A ideia é construir uma estrutura para tornar uma família autossuficiente. Autossuficiente de água, comida e energia. E depois que tudo estiver funcionando e testado, a gente vai replicar, indo até os membros e ajudá-los a construir estruturas semelhantes em suas regiões, tornando essas pessoas também autossuficientes. Então, é conhecimento prático e aplicado. O primeiro passo vai ser a aquisição de um terreno. Então, eu estou pensando até em comprar esse terreno com recurso próprio e já começar a construir tudo com recurso próprio, sem depender de nenhuma marca, de patrocínio, ou até mesmo dos membros ou do AdSense aqui do canal. A ideia é que, a longo prazo, o que está sendo produzido aí na comunidade e por essas estruturas não sirva só para subsistência, mas também sirva para relações comerciais e que a gente possa gerar renda através da venda do que é produzido na comunidade. Então, se você está assistindo esse vídeo até aqui, você está vendo a importância de se tornar membro, de curtir, de compartilhar esse vídeo, beleza? Porque aí você vai estar ajudando
a construir esse projeto que pode chegar até você. E você também vai poder ser beneficiado. Quando tudo estiver funcionando, nós faremos lives só para membros, onde a gente vai decidir quais são os critérios de seleção para que os próximos membros e onde a gente vai construir. Quem será os primeiros a terem suas estruturas construídas e se tornarem autossuficientes também. A gente vai mostrar que é possível viver fora da armadilha do sistema. As primeiras construções, elas irão funcionar como uma base e as demais como uma rede. Ou seja, em vários lugares do Brasil, onde os membros morarem, e quem sabe no mundo, nós teremos abrigos autossuficientes que podem proteger desde uma única pessoa ou famílias inteiras. Então, hoje, se você apoia, amanhã você pode receber esse apoio. Quanto mais gente ajudar, mais rápido vamos estruturar nossa rede de apoio. E o canal, ele vai funcionar como um veículo de informação e de troca de conhecimento, onde no futuro, hoje eu gero conteúdo, mas no futuro todo mundo vai estar participando, porque a ideia é ir até os membros e repetir, replicar tudo que está sendo construído aqui. Se tornar membro aqui não é financiar vídeo, é construir algo real que beneficiará você e sua família. Você terá duas opções a partir de agora: ignorar ou se preparar. A maioria eu sei que vai ignorar, mas eu só quero caminhar com quem escolhe se preparar e resistir ao sistema. Se você chegou até aqui, você já entendeu a importância de se inscrever no canal, de virar membro, de comentar e de compartilhar esse conteúdo com quem quer parar de sobreviver e começar a viver de verdade. Esse canal ele vai muito além da produção de conteúdo. Isso aqui que a gente está vivendo é um investimento no seu futuro e na sua liberdade. Por isso, esteja pronto e seja livre. Deixe sua opinião nos comentários e dê sua sugestão de temas para os próximos vídeos. Fique com Deus e até a próxima.